Fala GC, Hamilton aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o circuito da salvação. Isso mesmo, fica aí que a gente já volta para falar sobre esse circuito do nosso circuito da jornada do Evangelho em circuitos. Então, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como montar o circuito da salvação utilizando o JEC, né, que é o nosso kit de jornada do Evangelho em circuitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir para a nossa apostila, né, do JEC para ver como fará essa montagem e o que a gente vai desenvolver com ela para apresentar os conceitos da Trindade, de Deus, da cruz e do Espírito Santo. Aqui na nossa apostila, na página 14, nós temos o passo a passo da montagem e os componentes que a gente vai utilizar para fazer a montagem do circuito da salvação. Então nós vamos usar o módulo do coração, o BTN1, BTN2, nós vamos precisar também do escudo da fé, que está conectado no Arduino, vamos precisar também do nosso tabuleiro, e aí, logo depois de montado, nós iremos programá-lo. Então vamos para a mesa para ver como é que isso tudo vai funcionar na montagem. Aqui na montagem nós vamos utilizar os itens que eu já falei agora há pouco para vocês. Então eu tenho os nossos módulos, o módulo coração, né? O módulo BTN1, o BTN2, o nosso cabo, né, de conexão e o nosso módulo cruz, como também o nosso escudo da fé conectado com o Arduino. Uma coisa interessante que você pode perceber aqui é que no escudo da fé você tem as cores representando cada conector, como também você pode perceber, ó, que você tem escrito qual conector é para cada tabuleiro. Neste caso, nós vamos utilizar o da salvação. Vamos para a montagem? Então, eu vou montar primeiro o nosso... antes de mais nada, eu só queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Cada módulo você tem cores e números de conexão. Neste caso do módulo do coração, ó, você tem o D7 e você tem o GND, o verde e o preto. Esses serão os números que nós utilizaremos para fazer a programação. A mesma coisa acontece com os BTNs. No BTN D2 eu tenho o amarelo e o pino e a entrada D2. E no outro BTN nós temos os 5 volts. Então vou montá-lo, colocar eles nas posições respectivas. Vou deixar o meu módulo da cruz livre aqui, tá? Utilizar o nosso cabo, nosso DB9. Vou conectar o vermelho no BTN2, vermelho, o amarelo no BTN1, o verde no nosso D7 do módulo do coração e o preto no GND. Tá aí a nossa montagem completinha. Agora, vamos para o computador que a gente vai programar tudo isso aí. A programação agora acontece aqui no Mixly. Aqui nós vamos fazer o nosso código, que nós já observamos lá no nosso manual do JEC. A gente vai desenvolver esse código aqui. Bora lá comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir na aba Controle e pegar o meu componente Si. Nele nós vamos configurá-lo, clicando na engrenagem, e eu vou pegar o senão e arrastar ele até dentro do Si. Vai fazer com que ele se transforme num Si, faça senão. Clica de novo na engrenagem, ele já está preparado para a gente colocar os nossos códigos. Vou novamente, agora eu vou na aba Lógica, vou pegar o primeiro item aqui, inserir no Si. Vou na aba Entrada e Saída, vou pegar o componente Ler Pino Digital. Qual pino digital nós vamos ler? O pino 2, que representa a leitura da nossa cruz. Vou pegar agora o
componente ligado para que o nosso Si faça o teste. Se ler o pino digital 2 estiver ligado, ele vai piscar o nosso LED. Como é que será essa lógica do LED? Eu vou pegar o define pino digital, o pino do nosso módulo coração é o D7. Então aqui vai o 7, ele vai ficar ligado. Vou em controle novamente e pego o módulo espere, 1000 milissegundos, que quer dizer 1 segundo. Vou novamente em entrada e saída, pego o componente define pino digital, modifico para 7 novamente, né? Só que agora eu desligo ele. Novamente pego o espere e ele vai esperar mais 1 segundo. Então ele vai ficar infinitamente aqui piscando o LED enquanto a cruz estiver ligada. Se a cruz estiver desligada, nós vamos pegar novamente o define pino digital, pino 7 e vamos desligá-lo. Está aí, está pronto o nosso código. Só que agora nós precisamos ligar o nosso Arduino para que a gente possa mandar o código aqui do Mixly lá para o Arduino, consequentemente fazendo o circuito funcionar. Então, aqui na mesa, no nosso tabuleiro, eu vou conectar o meu Arduino, né, via USB. O meu cabo está indo até no meu computador. E agora nós vamos voltar para o Mixly para mandar o código aqui para o nosso Arduino. Aqui no Mixly, nós vamos se atentar por duas coisas. Uma, aqui embaixo, ó, onde está escrito Arduino/Genuino Uno, tem que estar nessa opção. E do lado direito você tem a porta. No meu caso, ele já identificou a porta aqui como /dev/tty USB 0. Essa é a definição quando você está usando o Linux. Se você estiver usando o Windows, vai aparecer com 1, com 2, com 3, beleza? Feito isso, basta apenas clicar no botão carregar. Ele vai carregar o código e enviar ele lá para o Arduino. Depois de enviado o código, né, a gente está aqui verificando e vamos testar o circuito, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Isso quer dizer que quando eu conectar o módulo cruz, o nosso coração irá piscar, exemplificando a entrada do Espírito Santo. Tá aí, nosso código funcionando perfeitamente. E aí com esse circuito você pode explicar a maravilha da Trindade, explicar o quanto que Deus em sua infinita graça enviou Jesus Cristo para pagar pelos pecados na cruz, nos dando vida, nos dando acesso a Ele e, consequentemente, também nos enviando o Espírito Santo dele. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito fácil, muito prático e uma forma muito criativa de apresentar o Evangelho de Jesus, nesse caso o tema salvação, para a honra e glória do nosso Senhor. Não se esqueça, em Deus faremos proezas e para que isso aconteça, seja forte e corajoso. Tchau, tchau!